Hello everybody, aqui é a Vânia, mais uma vez falando da Manage de English e essa vez para dar uma dica que eu recebi de um aluno meu essa semana. Através de um post que ele colocou no Facebook, o meu aluno Gediel Placeres estava discutindo a diferença entre ser um estudante e ser um estudioso. E é uma discussão bastante interessante que eu achei que eu deveria trazer até vocês, porque vai fazê-los refletir um pouquinho sobre o seu papel como estudante, como um estudioso, como um aluno, como você se chama hoje em dia. Então vamos pensar bem, o que é um estudante? O estudante é aquela pessoa que se matricula numa escola, numa instituição de ensino, para aprender uma habilidade. Essa escola pode ser online ou pode ser presencial e o aluno vai para aprender uma habilidade específica, para desenvolver um conhecimento específico em alguma coisa em que ele esteja precisando melhorar ou que ele queira começar a conhecer. Então, quando você se matricula num curso de inglês, arquitetura, informática, bordado, mecânica, direito, você está tentando adquirir um conhecimento específico. Agora, quando você se torna um estudioso, a coisa começa a se aprofundar um pouco mais. O estudioso geralmente é aquele que não se contenta só com o conhecimento que ele teve dentro da sala de aula. Ele vai procurar se aprofundar nos conhecimentos que ele adquiriu superficialmente através de um professor. Então, o estudioso, ele estuda por gosto, ele tem interesse, ele tem curiosidade, ele quer saber mais sobre alguma coisa, ele vai começar a pesquisar mais profundamente, ele passa a observar melhor tudo o que acontece ao redor. Toda vez que acontece um padrão de comportamento, uma repetição de uma determinada ação, ele vai começar a estudar qual é o mecanismo que leva aquilo a acontecer, ele vai trabalhar com tudo que está por trás daquele conhecimento mais simples que ele recebeu na sala de aula, através de um professor ou de um livro, e não vai parar enquanto ele não se der por satisfeito com o conhecimento que ele adquiriu. Então, jogando de novo como exemplo, vamos supor que como estudante você se matriculou para um curso de inglês. Mas você não é um estudante comum, você além de ser um estudante, você também é um estudioso, um observador. E aí esse observador vai começar a trabalhar com as diferenças, as minúcias, os detalhes que ele viu num determinado assunto. Suponhamos que esse assunto seja phrasal verbs. Então ele aprendeu superficialmente na sala de aula que phrasal verb é formado de um verbo e uma preposição. Aí ele começa a perceber que um mesmo verbo, o mesmo phrasal verb pode ter várias traduções diferentes, várias formas de ser compreendido. E ele vai começar a trabalhar, estudar cada uma delas para ver exatamente como ela pode ocorrer. Ou então ele aprende uma palavra como match, simplesmente o verbo match. Mas aí ele descobre que match pode ser verbo, match pode ser substantivo. Como verbo, ele tem um sentido que é combinar, mas não é o combinar que serve para usar em português para dizer, por exemplo, eu combinei de sair com meu amigo. Nesse sentido não daria certo, mas eu posso usar o match para falar de combinar uma blusa com um calçado, ou your purse matches your dress perfectly, né? Sua bolsa combina com o seu vestido perfeitamente. Então aí eu estou estudando mais profundamente a língua. Eu não estou dependendo do professor dar tudo de mão beijada, dar tudo mastigado para você. Você está sendo responsável pelo seu conhecimento. Todo bom professor sonha em ter estudiosos na sala de aula, porque quando você passa alguma coisa para ele, ele vai estudar mais profundamente, ele vai chegar com questionamentos diferentes que às vezes fazem uma aula já planejada se tornar completamente diferente daquilo que foi planejado, porque os alunos estão realmente entrando, se aprofundando no conhecimento. Em compensação, todo mau professor sonha em ter os mais ralos dos estudantes, porque aí ele simplesmente vai engolir o que o professor falou, decorar e devolver na prova. Eu até esqueci de citar que para você se tornar um especialista, um passo básico que você tem que seguir é ser estudioso. Porque o especialista é aquele que conhece profundamente aquilo em que ele está se propondo a mostrar aos outros, a vender como um serviço para alguém. Então, para isso, ele precisa estudar muito, ele precisa se aprofundar bastante, ele precisa conhecer todos os detalhes daquilo. E isso você não adquire somente sendo um estudante, você tem que ser um estudioso.
Então eu deixo isso para vocês pensarem essa semana e eu vou convidar vocês para assinarem o nosso canal do YouTube. Assim, toda semana vocês vão receber um indicativo, um e-mailzinho do próprio YouTube informando que nós temos vídeos novos. E se vocês quiserem aproveitar agora o final do ano para estudar um pouco por conta, para dar um gás no seu inglês e voltar no ano que vem muito mais afiado, pode ser aluno meu, pode não ser aluno meu, pode ser aluno matriculado em outras escolas ou aluno que está tentando aprender sozinho em casa, assina o nosso guia. Assim que você colocar o seu e-mail, nós vamos te enviar um e-mail para a sua caixa de entrada, você vai entrar nele, clicar, confirmar que foi você mesmo que pediu esse e-mail. E além de receber dicas semanais com exercícios extras, vocês também vão receber gratuitamente um guia para aprender inglês em casa. Esse guia tem um monte de dicas, um monte de links importantíssimos, muito bons para que vocês aprendam sozinhos. E tem também um link para um aplicativo novo que vai ser lançado provavelmente daqui uma semana. O desenvolvedor está tendo alguns problemas para colocá-lo em ordem, mas esse eu acho que vai ser o melhor aplicativo para memorização, melhor que o Anki, melhor que outros que a gente já viu por aí. Então, se eu fosse você, aguardaria mais 1 ou 2 semaninhas e assim que o desenvolvedor nos der sinal verde, a gente passa para todo mundo qual é a forma de utilizar, o link correto. Vocês vão amar e não vão se arrepender de estar usando para o resto da vida, não só para aprender inglês, mas qualquer coisa que vocês queiram. De direito, história, geografia, medicina, o que vocês quiserem, vocês vão conseguir aprender com esse aplicativo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham um ótimo final de semana e semana que vem tem mais. Bye, bye!